6. Nós vamos terminar o capítulo 6 hoje. E conforme eu for falando, os irmãos podem ir guardando as perguntas para fazerem ao final da aula, porque vai ser uma exposição meia corrida, em todos os sentidos da palavra. Apocalipse 6, versículo 9. Nós vamos estudar hoje o quinto e o sexto selo do Apocalipse. O quinto e o sexto selo. Versículo 9. Muito bem, meus irmãos. Versículo 9 diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muito bem, nós vamos entender aqui o que significa esse quinto selo e o sexto selo. Uma breve recapitulação, vamos recapitular algumas questões. O primeiro selo é o cavalo branco. Simboliza o quê? Jesus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Jesus. Saiu vencendo para vencer. Nós sabemos disso porque ele fala lá no capítulo 19 que o cavaleiro do cavalo branco é a fiel testemunha. No capítulo 1, a fiel testemunha é Jesus. Certo? Então, cavalo. Por que ele está por que ele é o primeiro cavaleiro? Porque ele que comanda os outros cavalos e cavaleiros. Ele é o soberano. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Simboliza o quê? Guerra. Muito bem. O cavalo vermelho simboliza a guerra, que é o segundo selo. O cavalo preto simboliza o quê? Crise. Não é tão somente fome, é algo mais amplo do que fome localizada. É crise econômica. Nós sabemos disso porque o texto fala de balança, fala de palavras de contenção de gastos, né? O cavalo amarelo simboliza o quê? Mortalidade, aumento da taxa de mortalidade no nível de epidemia, no nível da saúde, epidemias que saem das feras dos campos, as feras da terra, nível de violência urbana, a espada, e dos mais diversos níveis, de forma geral. Esses cavalos, eles dizem respeito a que momento da história da humanidade? O fim ou o princípio? Que Jesus fala como o princípio das dores. Vai ser em algum país ou vai ser em nível global? Global. Vocês são inteligentes. Assim, o curso vai mais rápido quando os alunos são inteligentes. Então, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros e simbolizam o princípio das dores. Nós sabemos disso por causa de Mateus 24, que nós comparamos na aula passada. Depois vem o quinto selo, que é esse que nós lemos, as almas dos decapitados falando com Deus no céu. Esse é o quinto selo. Mas vocês lembram que eu falei que entre o quarto e o quinto selo tem um evento, que aqui não fala. Que evento é entre o quarto e o quinto selo? A perseguição oriunda de que homem? O anticristo. Então, entre o quarto e o quinto selo acontece Apocalipse 13 e Apocalipse 14. As bestas. A besta que emerge do mar, sistema político mundial. A besta que emerge da terra, sistema religioso mundial. São 2 sistemas, uma política e uma religião mundial, governada por quem? O anticristo. E o capítulo 12 fala do dragão. Quem está por trás do anticristo? Dragão. Então, quem está por trás da religião e da política mundial? O anticristo. Quem está por trás do anticristo? O dragão. Quem é o dragão? O diabo. Agora, veja.
Nós vimos isso lá em Mateus 24. Mateus 24 deixou claro esse intervalo, o que tem um depois do outro. Abre Mateus 24. Mateus 24, nós iremos confirmar esses detalhes. Mateus 24. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Que cavalo é esse? Vermelho, são guerras. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de quais nações? Todas. Então as nações já estarão unidas. Quando é que as nações estarão unidas? Quando existir um sistema político mundial unificado. Quando existir na Terra uma organização das Nações Unidas. Elas vão estar unidas. Não sei se existe. Mas já existe a ONU? Já existe a ONU já? Então o anticristo já está nascendo, não estou nem sabendo. Quando as nações estiverem unificadas, vai chegar um momento que elas vão perseguir a igreja. Certo? É a grande tribulação. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa, gente? Nós seremos odiados de todas as nações. É o ódio das nações contra os crentes. Essa é a tribulação que ele está falando. O que vai acontecer logo em seguida a tribulação daqueles dias? O que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Volte para Apocalipse 6. Se nós estamos falando desses intervalos, nós temos que provar. Não basta ficar falando, que aqui ninguém... Não é para ouvir a opinião de teólogo, é para ver o que a Bíblia diz. É ou não é? Como diz o Billy Graham em inglês, the Bible says. A Bíblia diz. Veja, meus irmãos. Apocalipse 6. Quarto selo. Acabou o quarto selo, vem o quinto selo. O que é o quinto selo? Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Quem matou esses crentes por causa da palavra de Deus e dos testemunhos? O anticristo, a grande perseguição. Então significa que ele já apareceu aqui. Mas por que Apocalipse não fala aqui? Porque a intenção do capítulo 6 é outra. Mas ele fala lá no capítulo 13 e capítulo 14, com detalhes. Então aqui já aconteceu o anticristo. Certo? E lembra que Jesus disse em Apocalipse 24, 29... Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o que vai vir? O sol, o que vai acontecer com o sol? E as estrelas? Então, significa que depois desse evento em que os crentes morreram, olha o que diz o versículo 12. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra. É o que Jesus falou. Perceberam da onde eu tirei que o anticristo já apareceu aqui? Lá de Mateus 24. Ok, meus irmãos? Vocês estão em paz com estas informações? Podemos prosseguir? Porque vocês estando em paz, minha alma fica em paz. Então vamos seguir em frente. Muito bem. É o intervalo. Nós já vimos aí um intervalo. Então é importante vocês lembrarem disso. Porque quando vocês estiverem estudando Apocalipse em casa, vocês estiverem lendo, vocês vão lembrar. O pastor disse, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto selo. É o princípio das dores. Nós já estamos vivendo isso porque guerras de nível global, mundial já aconteceram. Epidemias em nível global já aconteceu. Crise econômica em nível global já aconteceu. Nação contra nação. O que está faltando? As nações estarem unidas. Elas já estão, mas ainda não estão perseguindo a igreja. Mas logo, logo. É o próximo evento. O próximo evento é a alma dos decapitados clamando a Deus, que é o quinto selo. Certo? E o sexto selo nós vamos chegar daqui a pouco. Então vocês perceberam que entre o quarto e o quinto selo
o anticristo já apareceu e perseguiu a igreja e matou muitos crentes. E esses crentes estão na presença de Deus clamando. Agora vamos analisar o quinto selo, com alguns detalhes. Dúvidas? A Euni está perguntando se o anticristo já veio. Eu estou falando assim, entre o quarto e o quinto selo, no texto, já aconteceu. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, trazendo para os nossos dias, é a pergunta da Euni, se ele já apareceu. Eu não sei se ele já existe. Aparecer ainda não, porque quando ele aparecer, os crentes vão saber que é ele. Vai ter ninguém com dúvida quando ele aparecer, pode ter certeza disso. Mas eu quero dizer que logo vai ser o próximo evento, as nações já estão quase unidas completamente. Mas quando a unificação das nações for completa, a próxima coisa que vai acontecer é ele surgir, que não está longe de acontecer. Veja, eu não estou sendo sensacionalista, a gente está só analisando o texto. Michel, expressa-te. É um sinal do fim dos tempos, mas não se enquadra aqui. Porque esses sinais de Apocalipse não são pontuais, são sinais em nível global. Então, quando a Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as nações, isso não está acontecendo ainda. E o ódio ali não é simples antipatia. É ódio mesmo, de matar. Então tem alguns países que matam cristãos, mas não é em nível global. Mas nunca foi em nível global, todas as nações matando os crentes ao mesmo tempo. Nunca. Isso vai acontecer. Foi local também. Foi em alguns países. Mas em nível global, era onde a Igreja Católica dominava, que eram muitos países, né? Mas ainda não foi em nível global. Meus irmãos, havendo paz no plenário, posso prosseguir, porque eu tenho muita coisa. É dentro disso? Expressa-te. É em nível global. Ele só está salientando os eventos, porque a proporção deles vai atingir mais alguns lugares do que outros. Mas a proporção dos eventos. Mas não que aqui, por exemplo, a crise econômica, em nível global. Só que em alguns países a proporção dela vai ser maior. Você entendeu? A guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi em nível global, mas a proporção dela foi mais aguda em alguns países. Tá? Não pense que o Brasil, por exemplo, não participou da Segunda Guerra Mundial. Estude história para você ver. Epidemias, é em nível global. Só que a proporção delas atinge de forma mais aguda alguns países. Da onde saiu a epidemia, os países vizinhos, entende? Quer dizer, é um evento... Por exemplo, pode ser que um país tenha só 2 ou 3 pessoas com aquela epidemia, mas alcançou o nível global. Tá? É nesse sentido, é a proporção. Ok? Quantas coisas faltam para acontecer? Só para... Ainda tem muitas águas para rolarem. Dizer-te-ei em poucas palavras, falta a unificação final das nações, em seguida vai haver uma religião mundial, e em seguida o aparecimento do anticristo, ou no meio dessas duas coisas,
Em seguida vem a tribulação, que vai matar muitos crentes em nível global. Em seguida vem a vingança de Deus, usando a natureza para castigar os ímpios e o anticristo e seus seguidores. Em seguida vem Jesus. E aí encerra tudo em um momento só. Vamos voltar para o Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Muito bem. Quando eu falo voltemos ao Evangelho, alguns entendem o que eu quero dizer, não é? Também, porque o Apocalipse é o Evangelho, mas eu estou usando a linguagem midiática. Voltemos ao Evangelho. Eu estava onde? Apocalipse 6. Agora vamos analisar o quinto selo e em seguida passar para as tribulações daquele dia. Versículo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Por que altar? Porque quando fala da alma desses crentes, ou das almas, das mortes dos crentes, ele usa ele enxerga esses crentes mortos debaixo do altar, porque altar é lugar de quê no Antigo Testamento? Sacrifício. Porque quando um crente morre, para Deus isso chega como um sacrifício. Paulo diz que ele estava pronto para entregar seu corpo como libação. Libação é sacrifício. A morte do crente aos olhos de Deus é o quê? É o quê? Preciosa. Aos olhos dos parentes é o quê? Triste. Mas aos olhos de Deus? Preciosa. É ou não é? Para nós que ficamos, lágrimas. E Deus entende isso, Deus não critica isso. Mas aos olhos de Deus é um sacrifício a morte de um crente. Bem-aventurado o crente que enxerga assim a morte por perseguição. Tem crente que tem vontade de morrer, né? Por causa de tristezas, angústia. Eu queria que Deus me levasse. Esse privilégio ele não é assim, não. Quer morrer, ore mais para Deus te levar, porque não é assim, não. Não é assim, porque Deus ele vê, mas você tem que desejar morrer. O desejo nobre da morte do crente, quando o crente deseja de forma nobre, é quando ele deseja morrer simplesmente por vontade de estar com o Senhor, ou por entregar seu corpo como sacrifício. Não por fuga e covardia. Se você quer morrer por fuga e covardia, é aí que Deus vai te deixar vivo. Se aprender a aguentar a tribulação. Vamos lá, meus irmãos. O altar ficou claro? Por que ele fala de altar? Voltemos então ao texto. Versículo 9. A alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Testemunho e palavra de Deus sempre aparecem em Apocalipse. Porque um dos motivos por que Apocalipse foi escrito foi para confortar os crentes da época. Porque tinha muitas mães que estavam vendo seus filhos morrerem queimados. Tinha muitos esposos que estavam vendo as suas esposas morrerem na boca de leões. Imagina a dor. A gente analisa a história da igreja de forma fria, mas eles estavam morrendo por causa do testemunho. Certo? Então, Deus revelou o Apocalipse para confortar os crentes, não é para assustar com um bicho de 7 cabeças, a besta. Tem que ficar com um crente com medo de Apocalipse. Que é isso? Apocalipse é uma carta de amor e de conforto para os crentes. Muito bem, testemunho e palavra de Deus. Versículo 10. Clamaram em grande voz. Clamaram em grande voz. Aí fica, veja, a Igreja Católica enxerga aí esse texto dizendo o seguinte, que isso aqui é uma prova de que existe intercessão dos santos, porque os santos que morreram, que é a alma dos decapitados, estavam intercedendo pelos que estavam vivos. Senhor, até quando não vingas a morte dos teus servos? Parece, né, que os crentes estão intercedendo, estão vendo o que está acontecendo na terra. Não parece isso? Eles morreram e estão assistindo o que está acontecendo na terra e pedindo para Deus. Não, meus irmãos, não é isso. Não é que eles estão vendo o que está acontecendo na terra. Quem morreu não vê o que se passa na terra. Não existe texto bíblico que fala de quem morreu está assistindo o que está... Depois da morte segue-se o quê? Juízo. Em relação à terra. Não tem mais esse negócio de visita do 7º dia, do 5º dia. Acabou, morreu, já era. Mas por que eles clamaram? Não é porque eles estavam vendo a igreja sofrer, é porque eles lembraram que enquanto eles estavam vivos, a igreja estava sofrendo.
sofrendo. Que eles lembraram o motivo por que eles morreram. Porque a memória Deus não apaga depois da morte, tá? Deus não apaga a memória depois da morte. Essa história de que não haverá mais memória, está escrito em Isaías, não haverá mais lembrança das coisas passadas, meus irmãos, atentemos para aquilo que eu vou vos dizer agora. Nós não podemos ler Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipse de forma literal, não. Porque senão a gente vai entrar em uma série de complicações seríssimas. Quando Isaías fala não haverá mais lembrança das coisas passadas, Deus está confortando o povo da época, que estavam tristes por causa do exílio. Deus está dizendo que não haverá mais a memória emotiva, a memória afetiva. O que é a memória afetiva ou memória emotiva? É quando você olha para trás e sente a dor. Quando é que Deus cura a dor da alma? É quando você consegue olhar para trás e não sentir mais aquela dor. Certo? Deus ele consegue transitar no tempo, olhar para trás, porque ele é atemporal. Exatamente. Você quer ver uma prova de que nós vamos estar no céu e nós vamos lembrar? Quando nós estivermos no céu, nós vamos agradecer a Deus pela salvação? Ou não? A gente não vai saber o que aconteceu. A gente vai saber que o cordeiro foi morto? A gente vai saber, não vai? Nós estaremos no céu lembrando da salvação. Mas não vamos lembrar, nós somos salvos de quê? Condenação, do inferno. Então nós vamos saber que existe um inferno. Por que nós iríamos para o inferno? Que Deus quase nos condena ao inferno. Nós vamos estar lá no céu. Por que nós estamos agradecendo a Deus por causa da morte de Cristo? Por causa dos nossos pecados. Então nós vamos lembrar que nós pecávamos contra Deus. Porque senão não vai ter motivo para adorar a Deus por causa de Cristo Jesus. Para agradecer. Agradecer pelo quê? Só que essa memória não vai mais atingir o novo corpo. Com tristeza, com depressão, com desespero. Não vai haver memória emotiva. Memória cognitiva Deus não tira de você. Porque a memória é a raiz da gratidão. Como é que Deus vai tirar isso de nós? A memória é a raiz da gratidão. A ingratidão está fundamentada na amnésia. Por isso que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 e 18. Lembrai-vos do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 11. Lembrar-te-ás, não vos esquecereis. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Lembrar-te-ás do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 9, versículo 6. Guarda-te, não te esqueças. Por quê? Porque o esquecimento é a fonte da ingratidão. Como que vamos esquecer das coisas lá no céu? Lá no céu nós vamos lembrar dos livramentos que Deus nos deu aqui. Lá no céu nós vamos lembrar que Deus nos livrou do inferno, que a gente fez muita besteira, mas Deus mesmo assim nos amou. Como que vamos esquecer? E das pessoas, nós vamos lembrar também. Você acha que Jesus está no céu agora, glorificado junto ao Pai? Tá. Ele lembra quem foi a mãe dele? Claro que ele lembra. Mas isso não traz prejuízo para ele. Não traz porque ele tem um corpo glorificado. Ah, pastor, porque ele é Deus. Também. E porque ele é homem, mas com corpo glorificado. E nós seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Ok, meus irmãos? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor através do texto. Cansei, dessa vez eu cansei. Peregrinei pelo deserto. Clamaram, então a memória. Vocês entenderam que eles estavam clamando perante o altar de Deus? Não é porque eles estavam. Quem morreu não está assistindo o que está acontecendo na terra. Ele não sabe o que acontece na terra. Eles têm mais o que fazer do que ficar assistindo o filme daqui da terra. Eles têm mais o que fazer lá no céu. Você acha que eles vão deixar de curtir a presença de Deus para ir ver gente sofrendo aqui? Que bobagem é essa? Então, eles estão lá. Como que eles sabem que os crentes estavam sofrendo? Pô, eles morreram por quê? Porque eles foram decapitados. Como é que eles não vão saber? Sigamos no texto, meus irmãos. Versículo 10. Soberano Senhor. Versículo 10, eles oram. Até quando, soberano Senhor? Eles, depois que eles morreram, olha que interessante. O pós-morte abre o nosso entendimento. Quem morre é mais inteligente espiritualmente do que os vivos. Quem morre
Eu não estou falando em termos de capacidade, em termos qualitativos. Quem morre passa a conhecer a Deus de forma mais madura, porque eles morreram, se encontraram com o Senhor e entenderam muita coisa. Quem ainda está na terra tem as suas crises. Será que Deus é soberano? Será que Deus está controlando todas as coisas? Será que todas as desgraças da minha vida Deus está por trás disso? Mas quem morre já entende. Deus é soberano. Eu morri, decapitado, mas Tu és o soberano Senhor. Ele já entendeu a história. Vamos seguir, meus irmãos. Versículo 10 diz: até quando? É errado fazer perguntas para Deus? Por que, Senhor? Por quê? Por que me desamparastes? Até quando, Senhor? Não, não é errado. Desde que a sua pergunta, por que, até quando, não seja motivada por ingratidão e não seja murmuração. Mas se for apenas desabafo de um coração triste, se for um desabafo com um coração de adorador e admitindo e reconhecendo a soberania de Deus, e não saindo da posição de escravo, não é errado. Porque Davi perguntou: Deus meu, por que me desamparastes? Quando é que se torna murmuração? Se torna murmuração quando você não admite a soberania de Deus, quando você não faz isso com coração de adorador, quando você faz isso querendo uma reivindicação da parte de Deus, reivindicando alguma coisa de Deus. Agora, quando você com coração humilde, de servo, de escravo, diz: Deus, por que o Senhor levou meu filho? Deus, não adianta, se você não falar, Deus sabe o que o seu coração está perguntando. O que adianta você fechar a boca hipocritamente se Deus sabe o que o seu coração está perguntando? É engraçado, tem gente que segura por um tempo. Eu não vou perguntar porque senão é murmuração, mas tem uma hora que solta, porque não aguenta. Só que se é um servo adorador, ele não se caracteriza como murmuração. Versículo 10. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, ainda tinham muito crentes morrendo. Então ele estava dizendo: Deus, por que o Senhor não vingas o teu povo? E Deus vai responder essa oração. Versículo 11 fala das vestiduras brancas. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Meus irmãos, isso aqui é uma forma metafórica de dar ênfase ao fato de que essa pessoa é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque o que nos torna branco, mais alvo que a neve, é o quê? O sangue. Mas eles já eram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, já tinham as vestiduras brancas espiritualmente perante o Senhor. Só que agora eles foram consagrados com isso. Você foi contemplado no consórcio, o carro já é seu, mas é outra coisa quando você chega e pega a chave, não é ou não é? Mas o carro já é seu, só que você não está com a chave na mão ainda. Eles já tinham a vestidura branca, só que naquele dia se concretizou em que Deus efetivou essa vestidura branca. Mas não é uma roupa literal, tá, gente? Veste é para cobrir nudez, né? Desde do pecado. Branco porque é pureza. Vamos seguir, meus irmãos. Uma prova disso é que no versículo capítulo 7, versículo 13 diz isso. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram Por isso que são vestiduras brancas. Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem. O que significa repousar? Então quem está no céu se cansa de trabalhar e vai descansar, vai repousar. Então no céu, o céu já são férias, mas existe uma 13ª férias. Esse repousar é simbólico. Por que Deus não fala literalmente? Porque Deus é rico. A Bíblia é rica em forma literária, em literatura. Tem narrativa, tem poesia, tem profecia, tem números. Porque Deus é dinâmico e lindo na forma de se revelar. Então ele se revela de forma poética. O que é descansar aqui? O que significa descansar? Como que a gente descobre, pastor, se eu não tenho um dicionário de teologia? Não se preocupe. A própria Bíblia explica a si mesma. Capítulo 14, versículo 13.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito. Para quê? Descanse de quê? De suas fadigas, das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, volte para o capítulo de número 6, versículo 11. O que é repousar? É descansar das suas fadigas. Significa, cessou o seu sofrimento. Porque uma alma se cansa, gente. Um espírito fica cansado, a alma em si, não. A não ser que ela esteja dentro de um corpo. Porque aí os dois se cansam, a alma e o espírito, psicossomaticamente. Mas quando está separado, a alma não está fazendo esforço físico. Então a alma não precisa de um travesseiro. O corpo sim, porque os músculos, o sistema nervoso, as juntas, os neurônios, todo o sistema físico, ele precisa de repouso para reiniciar. Ok? Muito bem. Versículo 11, mais um aspecto que eu gostaria de explorar com os irmãos. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. O que está escrito no capítulo 7 em cima, em negrito? Muito bem, até que se completasse o número. Qual é o número dos conservos total? 144 mil. Não é literal, gente. Tem gente que teima para acreditar que seja literal. Tudo bem, se você quiser acreditar, se esforce para fazer parte dos poucos 144 mil. Não é literal. 12 vezes 12, 144. Por que 1000? Porque são muitos. E uma prova de que aqui está falando de todos os crentes, de todos os lugares e todas as épocas. Qual é a prova que nós temos? Capítulo 7, versículo 4. Fala aí dos 144 mil. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Ah, não, é dos israelitas. Só 144 mil vão ser salvos dos israelitas. Tá bom. Então vamos lá. Versículo 9. Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Então não é mais 144 mil, que ninguém pode contar. Então 144 mil é simbólico. De todas as nações, tribos, povos, línguas e em pé diante do Cordeiro. Versículo 14. Quem são estes? Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação lavar as suas vestiduras e alvejar no sangue do Cordeiro. Todos os crentes, porque todos os crentes lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Dúvidas sobre o quinto selo, irmãos, porque nós temos que passar para o sexto selo. O quinto selo é tranquilo. Nós passaremos a grande tribulação agora no sexto selo. Quando eu falo assim, dúvidas, não é ânsia de saciar suas dúvidas, é só para eu descansar um pouco. Carol, tranquilo? Euni, tranquilo? Por enquanto, né? Será que quando o anticristo vier, nós teremos esse privilégio de estar assim reunidos, estudando a palavra desse jeito? Gritando no microfone? Ou estaremos escondidos numa caverna? Vamos lá, meus irmãos. O sexto selo. Sexto selo, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abaladas pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. E os reis da terra, grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Do Cordeiro e do que se assenta no trono. E quem é que pode suster-se? Ira. Lembre-se dessa palavra, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Deus estava irado por quê? Quem consegue adivinhar? A crente não pode adivinhar. Quem consegue responder por que Deus estava irado? Tinha motivo? Deus estava irado com quem e por quê?
Intervalo entre o quarto e o quinto selo. Deus está virado com aqueles que estavam perseguindo a igreja. Quem eram? O anticristo e seus comparsas. Ok? Então, veja, o sexto selo nada mais é do que a resposta de Deus à oração dos santos do quinto selo. No quinto selo, os santos, as almas dos decapitados estavam orando a Deus, pedindo para Deus vingar o sangue dos crentes. O sexto selo é o quê? A resposta, a vingança de Deus. Ok? Está escrito em Abacuque. Abacuque ficou na torre de vigília esperando, né, a resposta de Deus. Deus disse, escreve porque se tardar, na verdade, se tardar aos nossos olhos, mas na verdade não tardará. Rápido, despojo, depressa, alguma coisa assim. Né? Foi escrito na tábua, lá na profecia. Muito bem, meus irmãos. Então vamos analisar de que forma Deus se vinga do anticristo. Sabe como que Deus vai se vingar do anticristo? Com a natureza. Deus vai abalar a natureza. O instrumento de execução de Deus, a espada de Deus vai ser a natureza. Especialmente os poderes do céu. Porque Jesus disse que os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29. Não precisa abrir, nós já lemos. Depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Ou seja, o exército dos céus. Essa é a vingança de Deus. Vamos analisar rapidamente a relação do sexto selo com as trombetas. O sexto selo, aprendam isso, decorem. O sexto selo é o mesmo sétimo selo. O sexto selo é o mesmo sétimo selo, é a mesma coisa. Qual é a diferença, pastor? É que o sexto está resumido e o sétimo está detalhado, mas é o mesmo evento. Tá? O sétimo selo, ele está detalhado através da figura de 7 trombetas, para tratar do mesmo evento, ok? Então o sexto selo é igual a qual selo? O sexto. Ao sétimo, é a mesma coisa, qual é a diferença? Um é resumido, que é o sexto, e o outro, detalhado. Muito bem. Meus irmãos, vejamos. Vou fazer a explicação de forma dedutiva, não indutiva. Deus vai castigar a terra, os ímpios, com um único evento. Olha como Deus é poderoso. Deus ele vai mover uma única peça no espaço, no universo. O universo tem muitas pedras circundando o universo, circulando o universo. Qual é o nome que se dá para essas pedras, para essas rochas? Asteroide, meteoro. Deus vai fazer assim, ó, em uma pequena pedra dessa aí. Pronto. Ele não precisa fazer mais nada. Aí o que vai vir depois disso são sequências naturais desse evento. Certo? Então, o sexto selo é um evento único. É um meteorito ou meteoro que vai cair na terra. Eu vou repetir. O sexto selo é um meteoro que vai cair na terra. Tem base bíblica isso? Tem. Primeira coisa. Vamos explicar, vamos desconstruir um pensamento e depois nós vamos ver no texto bíblico a prova disso. Primeiro, Jesus disse que as estrelas cairão do céu, certo? Firmamento. Isso está escrito também aqui no versículo 3. As estrelas do céu caíram pela terra. Você acha que cientificamente é possível uma estrela cair do céu aqui na terra? Você acha que é possível uma estrela cair na terra? Você que
ainda está entrelaçada ao ensino médio, ou pelo menos recentemente o esteve perto. Nós que já faz tempo que nós estudamos o ensino médio, nós nem lembramos dessas coisas. Qual é a estrela mais próxima da Terra? É possível o Sol cair dentro da Terra? É possível a Terra cair dentro do Sol. Mas o Sol cair dentro da Terra é possível? A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Então, cientificamente é impossível. Certo? Então, só para vocês terem noção do que é uma estrela. É como o Sol. Um amontoado de gases gigantescos. E muitas delas pegando fogo, outras implodindo, sugando tudo que tem por perto. Como é que essa estrela vai cair na Terra? Então, por que Jesus disse que as estrelas cairão do céu? Porque aos olhos de quem vai estar vendo o evento, vai parecer o quê? Que as estrelas estão caindo. Aos nossos olhos é o que vai parecer. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque a Bíblia não é um tratado científico. Então Jesus não escreveu a Bíblia com linguagens científicas. Em terceiro lugar, porque Jesus escreveu de forma que nós entendêssemos e que o povo da época entenderiam. Você acha que se Jesus escrevesse na época, na verdade não são as estrelas, são meteoros que vão cair. Eles iriam entender o que é meteoro? Não iriam entender. Então Jesus respeita o entendimento da época. Mas nós sabemos que não são as estrelas literalmente que vão cair. Não são as estrelas, literalmente. Mas aos olhos de quem vai estar vendo o evento, vai parecer estrela caindo. Na verdade, dá-se o nome de estrela cadente a meteoros. O que são meteoros? Veja, essas rochas, essas pedras que circundam o universo. O que é um asteroide? Um asteroide, vamos começar com um cometa. O que é um cometa? O cometa é uma pedra gigantesca que fica circundando o espaço. Algumas delas têm a sua órbita próxima ao Sol, às vezes escapa e passa perto do Sol. Quando esse cometa passa perto do Sol, o calor do Sol faz o gelo dele derreter e criar poeira e gelo derretido. E faz com que ele gere uma cauda. Lembra do cometa Halley? Para aqueles que estão acima de 30, vira uma cauda brilhosa e linda. Certo? Isso é o cometa. O asteroide, por que tem esse nome? É a mesma coisa, só que o asteroide está mais dentro do nosso sistema solar. Fica perto de Júpiter, ali naquela região, às vezes passa perto do Sol. Isso é um asteroide. Asteroide. E o meteoroide, o que é meteoroide? É quando um deles cai na Terra, ele se chama meteoroide. Tá? Quando uma dessas pedras vem para a Terra, chama-se meteoroide. E quando ela atinge a atmosfera, passa a ter o nome de meteoro, que é o que as pessoas popularmente chamam de estrela cadente. Lembra uma estrela caindo? Olha, eu vi uma estrela caindo. Não é uma estrela caindo, gente. Estrela não cai daquele jeito. Estrela não é isso. Estrela é um amontoado de gases, lá para longe de nós. Quando você vê uma estrela caindo, não é uma estrela, é o quê? É um meteoro. Por quê? Essa pedra, ela caiu na Terra, pegou fogo, por causa do impacto com a atmosfera, pegou fogo e virou uma bola de fogo brilhosa e caiu no mar, ou em algum lugar. Meteoro. Então, o meteoroide, enquanto ele está fora da Terra, ele se chama meteoroide. Quando ele atinge a atmosfera e pega fogo, se chama meteoro. E quando ele chega na Terra, ainda em forma de pedra, porque às vezes ele se desintegra por causa do impacto. Antes de chegar na Terra, já some. Mas quando ele chega na Terra, ainda em forma de pedra, chama-se meteorito. Quem tem entendimento para passar em física, em química, os meninos aí do ensino médio. Tem alguém aqui do ensino médio ainda? Não vou te expor publicamente, Bia. Então, qual é o nome dessa rocha quando ela está fora da Terra ainda? Meteoroide. Quando atinge a atmosfera e pega fogo? Meteoro. E quando ela cai na Terra em forma de pedra? Meteorito. Ok? E por que não está em Apocalipse? Porque não é uma linguagem científica, meus irmãos. Mas agora nós vamos direto para o texto e ver biblicamente se isso tem base bíblica. Deus, ele é maravilhoso. Ele ensina para a gente as coisas, gente. Não tem como. Vamos ver essas estrelas caindo da Terra. Capítulo 7.
A primeira trombeta, capítulo 7, versículo 7. Por que eu estou indo para as trombetas? Lembra que eu falei que o sexto e o sétimo selo são a mesma coisa? O sétimo selo está explicado em forma de trombeta. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou, versículo 7, ó, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Fogo mistura com saraiva. E foram atirados à terra. Veio da onde então? Do céu. Foi atirado à terra. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. O que é isso, gente? Você acha que Deus vai pegar o Monte Everest, arrancar ele da terra, cortar na raiz, levantar até o céu, fazer ele pegar fogo e atirar no mar? É isso que vai acontecer? O que é uma grande montanha ardendo, pegando fogo, caindo na terra? Mas se tu ainda tens dúvida, sigamos. Terceira trombeta, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Pronto, se alguém tinha dúvida, está aqui. Uma estrela ardendo como tocha. O que é essa estrela? É uma montanha pegando fogo, que ele falou anteriormente. Ok, gente. Ficou claro que é um meteoro que vai cair. Mas pastor, você disse que é um meteoro só. Aqui nós vimos vários. Não é um só. Mas ele é tão grande, que quando ele tiver um impacto com a atmosfera, ele vai virar em pedaços. Vários pedaços. Então, um desses pedaços vai cair na terra seca. Outro vai cair no mar. Outro pedaço vai cair nas águas doces, nos rios, nas fontes das águas. Ok? E no capítulo 9 fala que um grande pedaço vai cair na terra a ponto de fazer um poço, um abismo, que vai sair fumaça. Certo? Volte para o capítulo de número 6. Meus irmãos, você pode tomar os seguintes remédios. Dramin, não sei se de pirona funciona, ou um suco concentrado de maracujá, caso você chegue em casa hoje e não consiga dormir, depois dessa mensagem. Com medo. E fica assistindo The Walking Dead e não tem medo. Fica assistindo O Chamado e não tem medo. Mas aí quando vê a Bíblia fica com medo. Eu não entendo essas coisas. Vamos voltar para o texto. Voltemos ao Evangelho. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande. Lembra? Eu falei que vai ser um evento só, não é? Uma grande pedra que vai cair lá na atmosfera. Da onde veio esse terremoto? Do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma grande fornalha. Quando um dos pedaços desse meteorito, vai ser tão grande, por exemplo, um meteorito do tamanho dessa igreja, se ela chegar à terra, atingir o solo, ela não vai explodir, ela vai causar um buraco no solo. Um abismo. Por quê? Porque a velocidade é muito grande. E o impacto vai ser tão grande que vai causar o quê? Terremoto. Volte ao Evangelho, capítulo 6. Já te dou a palavra, Levi, para que eu possa encerrar o assunto de hoje. Havendo possibilidade, abrirei para expressões. Aguarda um pouco, já te dou a palavra. Capítulo 6. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Qual é o nome disso? Maremoto e terremoto. Quando as placas tectônicas da terra se movem, o impacto vai ser tão grande que vai atingir os montes e as ilhas. Então, talvez essa grande pedra maior vai cair em um lugar perto de ilhas. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Por que o terremoto? Por causa do impacto. Versículo 12. E quando eu estou provando que é um evento só. Eu estou provando que é um evento só. Nós estamos nisso.
Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Crina é um tipo de material escuro, parecido com o que é usado no asfalto, qual é o nome? Parecido com piche. Saco de crina, a lua toda como sangue. Então vamos lá. Isso é para se cumprir, é a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus 24, 29. O sol se escurecerá. Vocês acham que isso é literal? O sol se escurecerá? Meus irmãos, se o sol se escurecer, se o sol, a nossa estrela solar, nossa estrela do sistema, no nosso sistema, perder a sua luz, o que aconteceria conosco? Acabou o mundo aqui, não ia ter tempo mais para nada. Acabou a luz do sol, acabou a vida humana. De alguns? De todos. Não ia sobrar ninguém para contar a história. Aí, meu filho, não ia ter fogão, não ia ter nada que suportasse. Se a luz do sol acabar, até o vulcão ia virar gelo. Então, por que Jesus está dizendo que a luz do sol acabou? Vai acabar. Não é que ela vai acabar. O sol vai se escurecer. E não é que o sol vai se escurecer. Mas aos olhos de quem está olhando, parece que sim. Significa que nós não teremos acesso à luz solar por alguns dias. E não é para sempre, é por alguns dias. Qual é a prova disso? Vá para o capítulo 9. O impacto dessa pedra vai ser tão grande que ela vai causar um buraco. E desse buraco vai sair uma poeira por causa do impacto. E a poeira vai ser tão grande que vai atingir a atmosfera, a parte do céu. Veja o capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu o quê? Fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, o que aconteceu? Escureceu o sol e o ar. Olha a palavra ar. A poeira. A poeira que saiu desse poço vai escurecer o sol. Mas vai escurecer o sol lá no sol? A luz do sol para nós aqui. Entenderam? E cientificamente isso é chamado de poeira cósmica. Voltemos ao Evangelho. Apocalipse capítulo 6. Vocês estão percebendo que é um evento único? Um único evento? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou... E a lua toda como sangue. Bom, a lua tem luz própria? Ela pega a luz emprestada de quem? Do sol. Se a gente não tem acesso à luz do sol, também não tem acesso à luz da lua. Então essa profecia não se cumpriu quando saiu no jornal que a lua ficou... Lembra esses dias aí? Olha, a lua ficou como sangue, então, por causa do eclipse, se cumpriu o Apocalipse. Que elipse, que eclipse, o que? Negócio de eclipse. Ficou rosa. Se foi isso que aconteceu, cadê as estrelas caindo do céu? Que tinha que estar junto aqui. Leia a Bíblia e faça oração se quiser, senão não cresce. Versículo 13, as estrelas do céu. Vocês me aguentam por mais 6 minutos? Porque tem que resolver o problema, senão a gente não vai em paz para casa. Versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira. Ele vai usar uma metáfora. Figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vamos usar uma coisa mais próxima de nós. Laranjeira, né? Você pega uma laranjeira e balança para cair as laranjas mais maduras. Quer dizer, vai cair nós vamos enxergar vários destroços, vários meteoritos caindo, meteoros caindo na terra. Imagina a loucura que vai ser. Aí, meu filho, não tem Senado americano, não tem filme de Hollywood, não tem Apolo 11, Apolo 15, Apolo 16, não tem Bruce Willis que vai subir no meteoro para explodir meteoro. Não tem nada disso não, meu filho. O Bruce Willis não vai, até porque ele já vai estar quase morto da idade. Não vai poder subir no meteoro e colocar uma bomba atômica lá. Hollywood vai morrer. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ele usa a metáfora de enrolando um pergaminho, fechando, para encerrar a questão. É isso que vai acontecer. O céu vai estar escuro. O sol vai estar lá de boa na dele lá, funcionando normalmente. Nós que não iremos ter acesso à luz solar. Nós já vimos o que significa as ilhas se movendo do lugar. O que é isso?
É o mesmo terremoto do versículo de número 12. Aí vem a vingança de Deus. Olha como Deus se vingou. Versículo 15, os reis da terra. Esses reis da terra estavam incluso quem? O anticristo. Os grandes, que inclui o anticristo, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Quem é que vai ficar no apartamento nessa hora, né? Terremoto. Quem vai ficar no apartamento? É nessa hora que todos os privilégios do condomínio não vai ser nem lembrado, né? Vamos seguir, meus irmãos. Versículo número 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O sofrimento vai ser tão grande de alguns que eles vão preferir que tivesse morrido de uma vez do que ficar com os ferimentos. Porque uma das consequências não é matar os ímpios, não. Muitos ímpios vão morrer, mas muitos não vão morrer, vão ficar com sequelas. Porque uma das trombetas são sequelas, que fala que vai atingir os ímpios e eles vão, não é trombeta, uma das taças da ira de Deus, são sequelas que vão atingir, pedaços de pedra que vão atingir os ímpios, causar grandes feridas, mas eles não vão morrer. Então eles vão preferir morrer. Eu queria que Deus tivesse me matado. Cai sobre nós os montes, porque chegou o dia da ira do Cordeiro, e eles vão entender que ali é o dia da vingança de Deus. Aí não vai mais existir ateu. Quando Jesus voltar, então o ateísmo ele tem dia já definido para acabar. O ateísmo ele vai existir só até Jesus voltar. Quando Jesus voltar não vai existir mais nenhum ateu. Nem o diabo é ateu. O diabo é ateu? O diabo não é ateu. O diabo é um dos mais crentes que existe entre os ímpios. Só não é um crente convertido, mas ele crê. Quem pode suster-se? Quem pode se manter em pé diante do Cordeiro e da ira do Cordeiro? Meus irmãos, isso foi um resumo. Nós iremos estudar isso de forma mais detalhada nas 7 trombetas. Bom, Levi, tu ia falando alguma coisa naquele momento. Não, não é esse não. Ah, sim, está falando das consequências. Meteorito pequeno. Na Rússia também caiu recentemente, não é? Então, sempre cai meteoritos na Terra, né? Na maioria das vezes cai no mar. Vai ser uma coisa terrível. Mas alguém ia falar alguma coisa? Podemos encerrar? Guto, expressa-te. Os cavalos, por exemplo? Não, porque os cavalos é castigo de Deus contra os ímpios, especificamente os cavalos? Não. Só o 6º selo que é uma resposta de Deus à oração dos santos. Os 4 cavalos são o princípio das dores. Vai atingir só os ímpios? A Segunda Guerra Mundial atingiu só ímpios? Crise econômica está atingindo só ímpios? Os sinais do fim, o princípio das dores vai atingir todo mundo. Mas as taças da ira de Deus e esse evento é para atingir só os... Alguns desses pedaços do meteoro vai atingir, inclusive, crentes. Mas tem alguns que vai ficar evidente que é para atingir só os ímpios, porque um vai atingir a cidade do anticristo. Está escrito? Vai atingir o lugar onde ele vai estar reinando, o seu trono. Porque todo anticristo que apareceu na história tinha um trono, não tinha uma cidade? Então o último anticristo ele vai ter a sua sede. E Deus vai fazer questão de deixar claro que é uma vingança, porque Deus vai fazer atingir a sede dele. E matar muitos seguidores dele para ficar evidente. E aí nos faz lembrar as 10 pragas. Algumas pragas atingiram os israelitas. Só que teve algumas que ficou diferença clara.
entre o que serve e o que não serve a Deus. Isso nos lembra as 10 pragas. Mas por que não está escrito em forma de 10, mas em forma de 7 trombetas? Porque é para acompanhar o restante do livro, que fala em 7, em 7, em 7. Mas isso nos lembra as 10 pragas. Porque, inclusive, nas pragas do Egito, houve também um meteoro que caiu. Lembra? Que houve meteoro que caiu? Chuva de pedras. Vocês me autorizam a fazer uma piada sem graça? Eles cantaram um hino invertido. Chuva de pedras teremos. Isso é muito sem graça. Muito sem graça. Por favor, meninos, editem essa parte. Não gravem. Não gravem.